Olá, eu me chamo Siri e vim aqui partilhar um pouco da minha história com vocês. E eu vou contar um pouco da minha jornada. Então, tudo começou quando eu soube que estava grávida e eu sempre sonhei em ser mãe, né? Eu acho que a maioria das mulheres sonha isso. E até então, minha gestação foi super saudável, tive todos os acompanhamentos, mas tinha um porém que eu não fui informada. Então, quando chegou o momento de eu tê-la, eu percebi que ela não era normal como as outras crianças, porque eu já trabalhei cuidando de crianças, fui babá já, então já acostumei a verificar se a criança está bem, se não tem algo de estranho. E eu me deparei, por ter já conhecimento, eu vi que minha filha não era normal. Então, eu questionei, né, um pediatra quando ele foi... chegou o horário lá, né, de visita no hospital, então ele passou e eu questionei o porquê, o formato da cabeça dela era diferente. E ele me falou que era natural ficar diferente, porque os bebês, quando eles vão nascer, eles já ficam encaixados, né? Então a cabeça, de certa forma, ela muda para poder passar e ela nascer. Então até aí eu achei super de boa, né? Então ele é formado na área, tem bastante experiência, mais do que eu, então eu só estava começando minha jornada, né? Que era ser mãe. Então, eu recebi alta e fui para casa, mas eu esperava que ia voltar ao normal, então não voltou ao normal. Continuava se agravando cada vez mais. Então eu procurei algum médico, algum especialista, alguém que pudesse me guiar para achar a solução, porque isso estava acontecendo. Então eles disseram que não tinha muito o que fazer, porque pelo SUS, então, enfim, eles já me deram uma sentença de morte da minha filha, né? Vamos supor assim. Eles falaram que o custo dessa cirurgia era muito alto e por esperar pelo SUS ela só ia ter 6 meses de vida. Então, enfim, não me relatou, falou por cima o nome da doença, não me relatou nada. Então eu falei assim, não custa nada eu buscar informação. Se eu tenho internet a meu dispor, então vou procurar só. E entrei na internet e pesquisei, fui saber os estágios da doença, o começo, como você verificava, os exames que tinha que fazer para confirmar, porque até então não tinha feito nenhum exame, nem sabia onde passar, nada. Então, certo dia eu amanheci e fui a uma clínica particular. Cheguei lá e informei que eu queria uma tomografia em 3D, uma reconstrução em 3D. E o médico de lá me informou, então por que você está pedindo isso? Você tem que ter um requerimento. Eu falei, não, eu estou pagando, então se eu estou questionando isso, algum motivo tem. Então fui convencer ele para fazer, porque não é permitido, dependendo da idade da bebê, né, da criança. Então eu convenci de fazer. E quando eu estava com os exames na mão, então eu procurei um médico mais próximo, né, da família, por ser interior, e pedi alguma informação, né, para saber. Então, quando eu cheguei nele, ele já tinha me relatado que sabia do caso, mas não quis me dizer nada porque eu era muito nova e poderia dar complicações. Eu poderia, sei lá, não sei o que ele pensou, né? Não sei. Mas eu achei errado, assim, de certa forma, né? Porque ele devia me manter informada já. Então, bom, isso foi o que ele falou. E não me indicou nada, falou que eu tinha que ficar na espera, né? Na lista de espera. E ela começou a piorar, então devido à doença dela, cranioestenose, as moleiras nascem completamente fechadas. Então tem 2 casos. Tem um caso que a moleira nasce todas fechada, mas o crânio continua o crescimento. E tem delas que vedam e não tem como crescer.
você tem que fazer a cirurgia para reabrir todos os lados da cabeça, para poder seu cérebro crescer e você ficar normal. Então, no meu caso, era esse. Ela teria que fazer uma cirurgia, passando por todos os estágios, para poder o cérebro dela conseguir crescer e ela ficar normal, sem nenhuma sequela. Então, eu continuei aqui, né? Porque até então não tinha para onde seguir. E então eu fui buscar ajuda fora, né? Então, conheci a avó dela, que morava em São Paulo, e eu fui embora. Peguei ela só e a coragem e fui embora. Então, quando eu cheguei lá, continuei na lista de espera, né? Porque era o SUS. Então, começou a agravar bem mais o caso dela. E quando ela ia tomar banho, quando ela chorava, ela ficava toda roxa e ela não conseguia respirar. Não, ela não conseguia chorar e nada disso, tipo uma criança normal, ela não conseguia ser como uma criança devia ser. Então, eu me vi desesperada. Quando ela ia tomar banho, se ela se assustasse com alguma coisa ou chorasse, o corpinho dela tipo, ia ficando molinho, como se ela fosse desmaiar. Então, de certa forma, é muito difícil uma mãe ver seu filho naquele estágio e não tem muito o que fazer, né? Porque você já sabia que era um estágio da doença. Então, de repente a gente foi para uma consulta médica. Eu passei a noite inteira fazendo orações de joelho e me questionando por que tinha que ser daquele jeito. Eu me questionava, né? Sempre me questionava. Onde eu tinha errado, o porquê eu tinha que passar por isso, o porquê de ser minha primeira filha, o que Deus queria passar para mim, o que é que eu tinha que aprender sobre tudo isso. Então eu sei que se Ele me deu se Ele me fez passar por tudo isso, Ele queria que eu aprendesse algo. Então eu fui buscar e eu consegui realizar a cirurgia dela com 4 meses. Ela foi sorteada no Hospital das Clínicas, em São Paulo. Então ela conseguiu fazer tudo e refez cirurgia plástica, não ficou com nenhum defeito. E hoje ela é super saudável, mas através desse sonho eu conheci o ITEC e soube que sempre tive capacidade, né, de estar atuando na área da enfermagem, por passar informações também, por ter mais empatia pelo próximo. E eu acho que foi isso que Deus quis me mostrar. Bom, então eu não tive experiências muito agradáveis na área da saúde, por ser pessoas mais humildes, por não ter uma condição financeira tão alta. E lógico que eu conheci pessoas maravilhosas, enfermeiras, que me deu muito apoio, e através delas eu fiquei pensando e falei, por que não? Porque eu não posso me formar nessa área e por que não eu não posso passar informações a outras mães, que nem eu, que não são bem atendidas, que não têm muitos recursos. E por que não humanizar mais a saúde? Não é por ser pública que a gente não pode ter acesso, até porque a gente está pagando para ter acesso. Eles recebem muito bem, então eu só quero mudar esse visual da saúde e mostrar mais empatia ao seu próximo. E eu almejo futuramente estar formada, né, na área da enfermagem. Estou começando com técnico, né, já para trabalhar na área, porque eu não consegui esperar todo o tempo. Mas eu almejo sim estar formada e poder transformar vidas através da minha. E eu sei que nada é impossível. Se você tem persistência e fé, eu acho que a palavra-chave é fé. Se você persiste e você acredita, você pode mudar a sua história a qualquer momento. Bom,
no meio de toda essa história, eu sempre fui obcecada pela medicina, por conhecimento do corpo. Eu sempre tive essa curiosidade de saber como tudo funciona. E no meio de tudo isso eu conheci a instituição do ITEC e eu busquei mais conhecimento na área e vi que eles não têm tanta burocracia assim quando se trata de estudantes. Vi que eles acreditam realmente em você e que eles te dão a chance de se capacitar em algo. E então eu só agarrei as oportunidades e segui em frente. Eu sei que diante de todas as histórias, eu sei que cada um tem uma história de vencedor dentro de cada um de nós. E eu sei que às vezes não é tão fácil assim. Eu sei que às vezes a gente abre mão de algo muito importante que queria, mas eu acredito que cada um consegue realizar seus objetivos, por mais difícil que seja, e por mais que ninguém acredite em você. Eu acho que você não precisa que ninguém acredite em você, só você mesmo e Deus. Então essa é a minha palavra-chave.